Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Quando você se inscreve, você recebe notificação toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, né? E você não perde nada. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde também tem conteúdos diários, é muito simples. Os links estão aqui na descrição, você pode seguir por lá. E se você quiser receber conteúdos como esse de forma antecipada, é mais fácil ainda. É só você vir no clube de membros aqui do YouTube ou lá no meu Apoia-se, né? Você me ajuda financeiramente a continuar criando conteúdos e garante sempre conteúdos de forma antecipada. Todas as semanas tá rolando conteúdo para a galera do Apoia-se. Bom, vamos falar rapidamente, né, dos jogos do último final de semana, né? Tivemos aí 3 jogos oficiais. Um deles eu vou acabar não falando, né, que é Santa Cruz Imortais e Caruaru Wolves, né, onde o Imortais venceu por 15-7, garantiu o título do Campeonato Pernambucano. Quando o vídeo sair, do vídeo do jogo, né, porque não teve transmissão, quando o vídeo do jogo sair, né, se der tempo ainda essa semana, eu gravo rapidinho, né, um vídeo só para falar da final do Pernambucano. Como não tivemos, né, esse jogo, eu vou falar de uma outra partida que acabou rolando nesse final de semana, né, pouco falada, que foi o jogo entre Rio Football Academy e Pacífico Norte, né, uma equipe mexicana, né, a RFA venceu por 41-6, né, era uma competição que tinha ali um título, né, vamos dizer assim, de campeão latino-americano, campeão das Américas, alguma coisa assim. Mas é uma competição amistosa, né, por assim dizer, não é uma competição oficial nem nada do tipo. Mas a RFA não tem nada a ver com isso, né, venceu muito bem o jogo, né, o primeiro jogo da RFA e Flamengo, né, essa fusão, mas foi o último jogo, por assim dizer, né, do time da RFA nessa temporada, né, do restante da temporada no equipado, né, será como o Flamengo, né, a RFA joga flag, né, joga no flag, inclusive tá já na superfinal, se eu não me engano. E assim, foi um jogo acho que muito abaixo do que muita gente esperava de um time mexicano, né, um time realmente muito limitado, né, fisicamente não tinha um grande time, ofensivamente não era um grande time, né, o touchdown até veio numa jogada criativa, mas o jogo em si foi muito abaixo. E a RFA, né, conseguiu vencer. Eu acho que teve ali os seus momentos em que o ataque engasgava um pouquinho, né, mas no geral operou legal. Né, o Patrick deve ser o quarterback da equipe nesse ano, né, então segue aí nessa evolução, né, para ser um quarterback. Ele que foi o wide receiver aí praticamente toda a sua carreira, né, então ainda está numa evolução na posição, tem momentos bons e ruins. E com um elenco bom ao redor, ele pode jogar muito bem. Teve R40 no jogo, tinha alguns jogadores emprestados, né? O Vilaça estava lá, né? O Pedri estava lá também. O Pedri que está indo para jogar no futebol americano universitário agora nessa temporada. E acaba sendo um jogo que a gente fala pouco porque a expectativa era legal, né? De ver um time mexicano. Mas pelo que eu fiquei sabendo, o time veio bem reduzido. E quando a gente parou para ver o vídeo do jogo, tecnicamente não era um time tão forte, né? Mas a RFA acaba levando aí esse título, né? Acho que é o primeiro, né, título dessa competição amistosa, e levou para casa 41-6. E foi bom porque a gente conseguiu ter um pouco de uma ideia do que talvez seja esse time do Flamengo, né? Claro que, mais uma vez, tem jogadores ali que a gente não deve ver jogando no elenco do Brasileirão, mas foi legal a gente poder ver esse time jogando nessa temporada. Bom, e vamos para a SPFL, né? Tivemos os 2 jogos do Wild Card da Série Ouro, né? Começar falando de Santander Werewolves 37-0 no Moca Destroyers. Como o próprio treinador da equipe do Moca falou, né? O futebol americano é justo e o placar foi justo. A equipe do Moca classificou para os playoffs porque o regulamento classificou todas as equipes. A equipe jogou numa rodada de Wild Card, mas era um time que estava muito abaixo, ofensivamente falando. Eu acho que o Jonathan está sofrendo, né, nessa transição de quarterback. Ano passado ele era recebedor, terminou o ano como QB, esse ano veio como full-time quarterback, mas está sofrendo ainda. O L não estava bem, não tinha jogo terrestre para apoiar, e ele também teve seus momentos ruins, né, nos 3 jogos. Né, então foram 3 jogos difíceis, né, para ele aí nesse comando do ataque do Moca, que como um todo é uma equipe que não teve ofensivamente uma cara, né? A gente até chegou a ver contra o Monsters um pouquinho de melhora,
mas nesse terceiro jogo a gente não viu nada, né? No final do jogo, uma corrida ou outra entrou, né? E uma coisinha mais assim, mas nada que realmente desse uma cara, desse um ritmo, muita faltinha de fundamento, muita falta besta. Era realmente um time novo, né? E eu acho que, assim, considerando tudo, o Moca talvez fosse um time de série prata, né? Mas por ter garantido a classificação ano passado, estava com mérito na série Ouro, mas foi uma equipe que está passando por uma reformulação muito grande. A defesa até teve um momento ou outro ali de forçar um sec, forçar uma parada, teve alguns turnovers também durante a partida, mas que não conseguiu, né, parar o Werewolves, né, cedeu ali algumas quartas descidas, o Werewolves conseguiu jogar muito do que a gente já estava vendo. E para a equipe de Santo André, eu acho que a gente também não viu muita coisa diferente, assim, nossa, do que a gente viu nos outros dois jogos. A gente viu um ataque que o Iago foi bem equilibrado, né? Gostei muito que a gente viu vários running backs podendo aparecer e a equipe que parecia bem dedicada a dar uma campanha para cada running back. Então, cada campanha era um running back que ficava o tempo todo. Então, a gente viu McLaren, a gente viu... me fugiu o nome dele agora, o camisa número 6. Acho que é André ou é Lucas, se eu não me engano. E a gente viu o time conseguindo rodar, o jogo aéreo também conseguiu fluir, mas a gente viu alguns errinhos aí que a equipe não pode continuar tomando, né? Na derrota contra o Guarás, né, foram 4 turnovers seguidos desse ataque, né? Então, interceptações, né, turnover também em special team, ele não vacilo, mas no geral foi um jogo bem, bem tranquilo. Como eu disse, eu acho que o placar em si, ele demonstra que foi o jogo, mas o Werewolves não mudou nada, vamos dizer assim. Eu acho que não me impressionou no sentido de a gente ver muita coisa diferente. Mas foi um time que controlou as ações. No segundo tempo colocou o Natan para jogar, né, o quarterback reserva, manteve ali alguns titulares, mas rodou muita gente. O ataque conseguiu ter um momento ou outro, engasgou, não conseguiu pontuar. No final o Iago voltou e teve 2 campanhas de touchdown. E assim, uma vitória boa, vai para a semifinal. Por conta do jogo que a gente vai falar também de Franca, as semifinais inverteram, né? Então a gente vai ter Werewolves e Monsters, que é um jogo que eu tô bem curioso, é uma semifinal que vai ser legal da gente ver, porque são 2 ataques com características diferentes e 2 defesas também com características bem diferentes. Né? E para a defesa do Werewolves, dá um mérito por ter forçado turnovers, né? Não ter deixado o Moca jogar muito bem, mas a verdade seja dita, era um ataque que realmente, se tivesse conseguido produzir, acho que seria bem preocupante até para a equipe de Santo André. Bom, e a segunda partida de wildcard foi a vitória do Franca Carrascos 23-21 em cima do São Paulo Storm, né? A equipe de Franca pela primeira vez chegando a uma semifinal, né, de SPFL. Ano passado a equipe chegou no wildcard e caiu pro Guarulhos Warriors Academy. Esse ano chega e se classifica, vai encarar o Guarás Futebol Americano. Então teremos uma semifinal de interior e uma semifinal, né, da Grande São Paulo. Isso vai ser bem legal, né? Porque a gente vai ter realmente uma final desses opostos. Mas falando do jogo, no final venceu quem teve o melhor quarterback. Eu acho que no final das contas é isso. O Storm começou com o Gustavo teve alguns momentos, mas ele tem realmente ainda um probleminha para calibrar o braço, né, em algumas situações. Eu acho que ele tem a força, ele tem o toque para colocar a bola onde ele quiser, mas eu acho que falta realmente essa lapidação do jogo dele, né, que ela vai vir, né? Eu acho que o time precisa continuar trabalhando, né? A equipe trouxe um coordenador novo de ataque, de repente trazer alguém para olhar para quarterbacks e tudo mais, mas enfim, eu acho que ele começou, teve o primeiro TD dele, não passa por verdade, aí teve uma situação ou outra que ele conseguiu conectar. No segundo tempo, a equipe optou pelo Ibra, né? O Ibra na primeira campanha, numa 4-1, acertou uma bomba também, na verdade que era quarterback ano passado, e esse ano jogou ali na posição de wide receiver e se achou bem, teve 2 TDs nesse jogo, mas depois o Ibra acabou cometendo uma sequência de erros, né? Foram 5 turnovers totais para a defesa de Franca, uma delas a pick six que empatou o jogo do Elias, né? Então no final das contas, venceu quem tinha o melhor quarterback, porque assim, o João, talvez ele não tenha o braço que nenhum dos 2 quarterbacks do Storm tem, mas ele tinha o fator terrestre, né, a seu favor, por assim dizer, e ele cuidou melhor da bola quando a pressão chegou, né? Então eu acho que isso acaba sendo um fator diferencial. O Storm sofreu muito para conseguir realmente parar o Elias, né, como scramble mesmo, né, para ele correndo com a bola, esticando para soltar. Eu acho que inclusive não é o ideal, mas é um grande mérito desse time de Franca, como esse time consegue jogar bem,
nessas jogadas que se estendem. Não é uma OL muito boa no papel. Não é uma OL que joga tão bem. O jogo terrestre desenhado, né, com os running backs não funciona legal, mas é uma equipe que sabe trabalhar muito bem por fora dos tackles, é uma equipe que sabe trabalhar muito bem a velocidade que tem no seu time, e conseguiu capitalizar, conseguiu construir em cima disso, né? O touchdown da virada veio ali numa campanha com algumas corridas do João, algumas corridas que ele ia para fora e soltava um passe e tudo mais. Então, foi um jogo em que o ataque do Franca foi melhor, né? E o ataque do Storm teve alguns momentos sim, mas no final acabou penando, né? Tem um limite que você consegue errar sem que você seja punido no placar, né? O Storm passou muito desse limite, né? As defesas, eu acho que a defesa de Franca conseguia parar o Storm no jogo terrestre. O Storm tinha alguns momentos com o Salomé correndo com a bola que ele aparecia, conseguia fazer alguma coisa. O jogo aéreo do Storm também teve alguns bons momentos. A secundária de Franca, eu acho que ela tem que ficar um pouco mais ligada também em play actions e em jogadas que acabam se estendendo. Eu acho que o TD do Generoso foi um lance que foi um vacilo, né? Os 2 TDs primeiros foram em situações de play action, que um jogador da secundária acabou pensando um pouquinho demais. Então, é um time que tem coisa para ajustar para encarar o Guarás, né? Mas no final, né, o ataque fez o que tinha que fazer e a defesa, né, conseguiu ali forçar uma parada na tentativa de conversão de 2 pontos e garantiu essa classificação. Para o Storm, né, eu fico numa dúvida se é fim de temporada ou não, né? Até onde eu sei, o Storm não está inscrito para jogar o Brasileirão, nem a D2 nem a D3. E a gente não sabe se vai ter efetivamente algum regional em São Paulo no segundo semestre, né? Porque muitas equipes estão jogando, né, na D2 ou na D3. Então resta saber se a gente vai ter times para jogar um regional, caso seja o caso, caso seja a ideia do São Paulo Storm. Mas eu acho que é uma equipe que a gente viu uma melhora nesse terceiro jogo, mas até com mais uma vez, pegando a frase do jogo do Moco, o futebol americano foi justo, né? O Storm chegou na pós-temporada pela forma como o campeonato foi formulado, mas é uma equipe que chegou sem ganhar e se despede sem ganhar. É realmente muito triste, né? Eu sempre falo que eu tento ser muito imparcial e eu acho que eu sou, mas é muito triste ver uma equipe que eu pude participar, que eu tive dentro do projeto, tá numa situação como essa, mas eu acho que é uma equipe que está começando a olhar realmente para essa reconstrução. Eu acho que a chegada do César, né, um cara que tem uma experiência com outras equipes, um cara que realmente já na sideline você consegue ver ele falando, ele pedindo, ele reclamando, ele ajudando também. Então eu acho que é um começo, né? Como eu falei já até num outro vídeo, eu acho que a comissão técnica é o começo para que um time melhore, para que de repente você consiga atrair outras pessoas para o seu projeto, para que as pessoas que estão lá consigam atingir mais o seu potencial, né? E que para as pessoas que chegarem, né, jogadores novos e seletivo e tudo mais, eles tenham uma chance de melhorar, né, dentro do seu time. Bom, mas é isso. Lembrando mais uma vez, por conta da vitória, né, de Franca e Werewolves, as equipes elas estavam assim. O Werewolves desse lado, onde encararia o Guarás, né, quem ganhasse de Werewolves e Moca pegaria o Guarás, e do outro lado, quem ganhasse de Franca e Storm pegaria o Monsters. Como as duas equipes que venceram, né, teoricamente enfrentariam adversários que já enfrentaram na fase de grupos, o regulamento da SPFL para a série Diamante e Ouro prevê que as semifinais tenham confrontos inéditos. Então, o que acontece? As equipes só invertem os lados, né? A gente não pode ter um confronto inédito entre as duas melhores equipes colocadas, né, por assim dizer, né? A vantagem de ter sido 1 e 2. Então, a gente teve esse cruzamento, né? E a gente vai ter Guarás contra Franca Carrascos, Tatuapé Monsters contra Santo André Werewolves. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é muito simples. É só você ir lá no meu Apoia-se ou no clube de membros aqui do YouTube. Você me ajuda financeiramente e garante conteúdo sempre um pouquinho antes. Beleza? Tamo junto e até a próxima!